Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sou a professora Silma, professora de língua portuguesa, e hoje vou trabalhar com vocês o tema leitura e análise de texto multissemiótico. Este tema eu tirei de uma habilidade que é trabalhada do 6º ao 9º ano, tá? Porque para ser bem consolidada a aprendizagem é preciso que trabalhe vários anos, tá? O que são textos multissemióticos? Nós já vamos falar disso. Eu escolhi uma charge para trabalhar com vocês. O que é uma charge? A charge é um gênero muito interessante, né? Geralmente vem com caricaturas de pessoas, umas caricaturas bem engraçadas que chamam muita atenção. A intenção do autor é chamar a atenção mesmo, e sempre vem para fazer uma crítica. Geralmente é uma crítica a algum fato político, mas pode ser também a algum problema social. Geralmente nós temos a charge como um texto multissemiótico porque ela apresenta a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que são textos multissemióticos? Os textos multissemióticos são aqueles textos que apresentam várias linguagens, né? Não só a linguagem verbal, mas também a linguagem visual, a linguagem corporal, a linguagem digital, né? E nós temos hoje vários textos circulando pela internet com várias linguagens. Eu trouxe a charge, mas eu poderia ter trazido, por exemplo, um vídeo animação, um filme de curta-metragem. Eu teria muito mais elementos para discutir com vocês, né? Poderia falar do movimento, da iluminação, teria muito mais elementos. Mas como o nosso tempo é curto, né? Então eu trouxe para falar com vocês, principalmente da linguagem verbal e não verbal. Mas aqui nessa charge eu vou ter a oportunidade de falar com vocês também sobre a iluminação. Vocês estão percebendo a claridade que tem aqui no fundo? Vocês estão percebendo? Olha só, dá uma olhada aqui nessa parte que está toda branca, tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso lá na frente. Mas eu estou comentando para vocês já irem pensando. Qual será o efeito de sentido que tem aí? E efeito de sentido é o nome do objeto de conhecimento que nós vamos trabalhar hoje, tá? O objeto de conhecimento se entende que são os conteúdos, os conceitos, né, e os processos. Então, nós não ficamos apenas no conteúdo, nós temos que trabalhar os conceitos. Por isso que nós temos que trabalhar o que são textos multissemióticos. É preciso ficar bem claro para vocês o que é uma charge, que é o gênero que eu escolhi para trabalhar. Vocês precisam também saber o que é uma inferência, porque o que nós vamos fazer aqui agora é justamente inferência. Nós vamos inferir sentido, tá, de alguma coisa que está aí nas entrelinhas, ela não está diretamente no texto, mas o texto dá pistas para eu fazer essa inferência, para eu concluir alguma coisa que está aí. Então vejamos o texto. Na infância, Juquinha usava o telefone para infernizar todo mundo com trotes. Vocês já fizeram isso? Há muitas crianças que gostam de fazer isso, né? Então, olha só, o Juquinha fez. Olha o semblante dele, olha a expressão facial dele. Que será que ele está pensando ao fazer essa arte, né? O que será que ele está sentindo? Por que será que ele gosta de fazer isso? Que prazer é este, né? Deve ser alguma coisa que dá prazer. É certo fazer isso? Vão pensando. Bom, isso na infância. Agora, hoje, as operadoras fazem ele provar do seu próprio veneno. Então, ele passou tanta raiva nas pessoas e hoje ele que está passando raiva com a operadora, né? Olha só ele dialogando com alguém, né? Ei, oh, droga, caiu de novo, né? Olha só a raiva que ele está passando, né? Porque ele não está conseguindo fazer a ligação. Bom, lá na frente eu coloquei uma questão que eu quero que vocês pensem. Qual será que vocês marcariam como resposta correta? A análise, vamos fazer a análise dessa charge que vocês precisam observar qual é a crítica que está nela.
Olha, a crítica é feita às atitudes inconsequentes das pessoas que passam trotes. Será que é isso? Ao mau serviço prestado pelas operadoras de telefonia, ao desperdício de tempo e de dinheiro gastos em ligações inúteis, ao custo elevado dos preços pagos pelos consumidores. Qual será a crítica que o autor está fazendo? Será que está criticando as atitudes inconsequentes das pessoas? Não é isso, porque lá no final não está falando disso, né? Está falando do mau serviço prestado pelas operadoras de telefonia? Sim, está criticando os maus serviços prestados pelas operadoras. Não está falando nada de desperdício de tempo. Eu estou fazendo questão de mostrar cada uma das respostas, das possíveis respostas, porque às vezes quando vocês vão marcar em uma avaliação, vocês não fazem uma leitura atenta e marcam qualquer alternativa. É preciso analisar cada uma antes de escolher a alternativa correta. E na última, ao custo elevado dos preços pagos pelos consumidores. Também não fala disso no texto. O texto está criticando o mau serviço prestado pelas operadoras de telefonia. E voltando ao texto, eu quero que vocês observem uma expressão muito interessante, muito usada pelas pessoas no dia a dia. Hoje as operadoras fazem ele provar do seu próprio veneno. Seu próprio veneno, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que ele aprontou tanto no passado, fez tantas pessoas se aborrecerem, né? Ficarem chateadas, e agora ele também está passando por isso. Né? Vocês conhecem aquele provérbio que diz assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido? Né? Tem muito a ver, se encaixa bem aqui com relação a essa charge. Então, agora eu quero chamar a atenção de vocês para a iluminação. Vocês já pensaram, se fosse escura, essa parte clara, se ela fosse escura, as caricaturas dessas personagens estariam tanto em evidência? Não estariam, não é verdade? Então a iluminação também tem um efeito de sentido nesse texto. Olha, veja isso aqui, né? Chamando a atenção, né, da personagem do Juquinha, porque, né, o que ele aprontava quando criança. Então, eu quero que vocês percebam que aqui já tem mais um elemento para nós analisarmos. Não só a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? Nós temos também a iluminação, né? Que é um outro elemento com outro significado. Então, pessoal, eu quero que fique bem claro para vocês na aula de hoje o que são textos multissemióticos, né? São textos que se apresentam com várias linguagens. Essas linguagens se apresentam com vários elementos. Pode ser a palavra, pode ser a iluminação, como eu acabei de falar, pode ser som, né? Música. Então, são várias, pode ser luzes, pode ser cores, são vários elementos que os autores utilizam para provocar efeito de sentido. Tá? E tudo tem significado, pessoal, tudo significa, e tudo que é importante, que é interessante para nós, é o que significa, né? Se não tem significado, não é importante para ninguém. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, porque vocês, enquanto estudantes, obviamente vocês aprendem muito melhor na sala de aula aquilo que tem significado para vocês, não é verdade? Bom, na próxima aula nós daremos continuidade a este mesmo tema, tá? E não se esqueçam, fiquem em casa, confiem nos especialistas, cuidem bem de vocês, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara quando sair de casa, cuidem-se bem e cuidem da família também, tá? Até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.